Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Talk com Gabi. Eu sou a Gabriela Silveira, biomédica esteta, proprietária da clínica Slim Santé e também professora. Estarei aqui com vocês toda semana, mais especificamente toda sexta-feira, para batermos um papo leve, porém bastante importante sobre temas ligados à nossa saúde, qualidade de vida e ao nosso bem-estar. Fiquem comigo que eu já volto. Este episódio do Talk com Gabi tem o apoio da clínica Slim Santé, onde todo dia é Dia da Mulher. E durante o mês de março, para as celebrações do Dia Internacional da Mulher, a Slim Santé vai oferecer diversos procedimentos com valores promocionais. Aproveite! Para saber mais, acesse o Instagram, @ClínicaSlimSanté. Afinal, estar de bem com a vida é saber reconhecer as diversas razões para ser feliz. Olá pessoal, bem-vindos ao Talk com Gabi de número 21. Nem posso acreditar que já chegamos tão longe com esse projeto. Muito obrigada por fazerem com que isso fosse possível, viu? Então, como agradecimento, quero hoje passar para vocês uma fórmula mágica, como ter um casamento de sucesso. Estou brincando, quem dera eu fosse dona dessa fórmula, eu acho que eu estaria milionária hoje em dia, com certeza. Brincadeiras à parte, na verdade, eu queria vir aqui hoje falar um pouco sobre casamento como um todo. Sempre claro, com o objetivo de fazer com que ele dê certo, tenha sucesso e que todos os envolvidos possam ser felizes na maior parte do tempo. Não é fácil, mas como tudo na vida, quanto mais falamos sobre uma coisa, mais simples ela se torna. Por isso, essa é a ideia aqui hoje. Eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram para que as pessoas colocassem perguntas sobre esse assunto para que pudéssemos discorrer sobre isso aqui. Sempre de um jeito leve, gostoso, então vamos ao trabalho. Mas antes, caso você ainda não me siga no Instagram, fica aqui o convite. É @doutora Gabriela Silveira. Bom, para começar, eu não sei para vocês que já são casados ou para vocês que vão casar, mas a primeira coisa, quando eu fui casar, que eu disse, para o meu marido que eu não abriria mão, é da minha liberdade. Inclusive, algumas pessoas não sabem disso, outras pessoas que são minhas amigas, próximas e tudo mais, elas sabem disso. Quando eu casei, gente, sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Quando eu casei, eu tatuei na minha costela a palavra liberdade. Então, vocês imaginam como que eu sou. Eu sou de Escorpião com ascendente e lua em Áries. Então, liberdade é algo que eu tinha muito medo de perder, mas eu também queria casar, Então, isso foi algo que eu deixei claro logo no início ali do casamento. E graças a Deus eu nunca tive problema com isso. E eu recebi uma pergunta no meu Instagram da Carol Araújo. Eu vou ler aqui a pergunta para vocês entenderem onde eu quero chegar com essa questão sobre liberdade. Eu acho que isso é muito importante dentro do casamento. Ela me escreveu o seguinte: tenho acompanhado seus podcasts e gosto muito. Também te sigo aqui há um tempo e amo te acompanhar. Lembro uma vez que você viajou sozinha e até expôs que algumas pessoas perguntaram do seu marido. Nessa vez, gente, que eu viajei sozinha, se eu não me engano, com a Elisa, mas o meu marido não foi. E aí ela continua. Eu entendo a necessidade da mulher curtir sua própria companhia, mas como surgiu isso no seu relacionamento? Sempre foi comum cada um ter seu espaço? Ou teve algum momento que você sentiu necessidade? E como foi que vocês entraram nesse acordo? Admiro muito a demonstração de carinho de vocês dois e é nítido o respeito um pelo outro. Minha pergunta foi nesse sentido porque eu observo que ainda hoje em dia tem muita mulher que se prende ao marido e acaba deixando de fazer algo que gosta
por querer agradar, quando muitas vezes não é recíproco o sacrifício. Então, gente, é o seguinte, eu sempre fui uma pessoa que gostou de ter essa liberdade. Eu também entendo que muitas mulheres não sentem essa necessidade. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de viajar, inclusive, quando a gente foi casar, a primeira coisa que eu falei pra ele também foi isso, né? Além da questão da liberdade, eu também comentei sobre essa minha necessidade de viajar. Eu sou uma pessoa que, o meu sonho da vida é conhecer o mundo todo, outras culturas, fazer novas amizades, conhecer, experimentar outras comidas. Eu gosto muito, eu me encanto por isso. Inclusive a pandemia, uma das coisas mais difíceis para mim é realmente não poder viajar. Então, isso vai muito do que você acorda realmente com o seu marido ou com a sua mulher no momento que você vai se casar. Ou muitas vezes você não sente essa necessidade ali no início do casamento, mas conforme o casamento vai andando, caminhando, você sente essa necessidade em algum momento. Muitas vezes a mulher ela passa a sentir essa necessidade de ter um tempo para si mesma quando os filhos chegam, né? Isso é algo que é tabu, inclusive, né? É difícil, inclusive, até comentar, porque a mulher, ela muitas vezes, a gente já até comentou sobre isso aqui, quando a gente comentou num episódio sobre maternidade, ela se sente culpada por tudo. Então, quando a mulher, ela tem filho e, de repente, ela quer descansar do filho, ela quer ter a liberdade dela com ela mesma, ela já se culpa, porque é como se ela não amasse o filho, e não é isso. Então, quando você tem um tempo para você, não significa que você não ama o seu marido, não significa que você não ama o seu filho, mas você também merece um tempo para você. Então, eu viajo sim sem o meu marido, eu viajo sem ele e com a minha filha, eu viajo sem ele e sem a minha filha, e eu acho que tá tudo bem. E ele tem a mesma liberdade, mas ele não usa essa liberdade que ele tem. Por quê? Porque ele não é uma pessoa que sente essa necessidade, mas ele tem essa liberdade. Se ele quiser viajar com os amigos dele, ele pode viajar com os amigos dele, mas ele não é uma pessoa que sente essa necessidade. Então é importante a gente entender que num casamento são duas pessoas com características completamente diferentes que vão passar a viver a vida juntos, né? Então, ele não faz isso porque ele não sente necessidade disso. Eu acho que a base do relacionamento, ela tem que ser a confiança. Se você tem confiança, qual que é o problema da sua mulher viajar sem você? Ou do seu marido viajar sem você? Você vai ver problema se você já não confiar. Então, se você confia, não tem problema algum. A Juliana Toscano me perguntou: o que mudou na relação de vocês com a chegada da Elisa? O que mudou, Juliana, eu acho que é principalmente a falta de tempo a dois, né? Antes a gente conseguia conversar, principalmente agora que ela tá com 3 aninhos, então agora ela quer conversar, ela quer falar, ela quer atenção só pra ela. Então às vezes eu chego em casa para contar para ele como foi o dia, ou ele quer me contar como foi o dia dele, é praticamente impossível. A gente fala 2 palavras e ela já tá ali falando em cima. Então, enquanto a gente não coloca ela para dormir, a gente não consegue conversar. E às vezes isso é tão tarde que quando a gente vai ver, o tempo passou e a gente não falou nada. Então, final de semana passado, por exemplo, eu mandei ela para minha mãe e eu marquei um jantar com ele, né? Porque eu senti essa necessidade. Ele estava tão cansado que ele nem queria ir. Ele falou: não sei se eu quero ficar aqui mesmo, a gente pede uma pizza, mas eu insisti. Eu me arrumei toda como eu me arrumava antes dela, ou quando a gente, namorava. Aí ele viu que eu tava arrumada, então ele também se arrumou, né? E ele falou: vamos. E a gente foi, e foi super legal, um jantar que a gente há muito tempo não fazia. Então eu acho que assim, quando os filhos chegam, a gente precisa ter persistência de tentar fazer as coisas que a gente fazia antes. É claro que a gente não vai ter o mesmo tempo, mas a gente precisa incluir esses momentos na vida, né, a dois. Lembrar que, hoje você tem uma criança ali no meio, mas o casal ainda existe. Então, e como explicar isso, né, para os filhos? Explicar da forma que realmente é. Hoje a mamãe não vai ficar com você, o papai não vai ficar com você, porque a gente vai sair pra gente ficar um pouco juntos, né?
é melhor o filho vai entender isso muito melhor do que ser aquele filho que depois os pais se separaram porque não tinham esse momento. Então o filho vai preferir 1000 vezes que você tenha esse momento do que você não tenha e mais pra frente o casamento acabe, porque realmente acaba. Se você não tiver esse contato, se você não tiver esse tempo para ouvir o outro, esse tempo para que vocês, inclusive, cultivem a amizade de vocês, quando vocês olharem um para o outro lá na frente, não tem mais conexão. Então, você precisa continuar tendo assunto, conversa, interesse, você tem que admirar o outro, admirar a pessoa que está com você. Se não há essa admiração, se não há esse tempo, se não há essa vontade, não tem como o casamento ir para frente. Então, depois da Elisa, o que mudou foi a falta de tempo, mas de resto, eu tento colocar tudo ali dentro do meu relacionamento. Inclusive, todo ano eu faço uma viagem somente com o meu marido. E mesmo com a chegada da Elisa, quando ela tinha 7 meses, eu viajei uma semana com ele. E quero continuar fazendo sempre isso, porque eu acho que é um momento importante. A gente precisa continuar se curtindo como casal, curtindo o amor que a gente sente. Isso não deixa com que, né, não significa que a gente não ame a nossa filha, mas a gente precisa cultivar esse nosso amor, o nosso relacionamento. A Carol me perguntou o seguinte: quando um acha que trabalha mais que o outro? Carol, casamento não é competição. Eu falo isso sempre pro meu marido, quando a gente começa a brigar, né? Não existe casamento sem briga, tá, gente? A gente briga e a gente briga bastante, viu? Eu não sou o tipo de pessoa que vai vir aqui falar pra vocês, a gente nunca briga. Não, a gente briga e a gente briga bastante, mas a gente tenta se entender, né? Então, casamento, ele não é uma competição, não tem essa de um trabalhar mais do que o outro, né? Eu já acho o seguinte, né, gente? Aí eu vou puxar a sardinha pro nosso lado, né? Eu já acho que a mulher, ela acaba tendo mais responsabilidade se ela trabalhar fora e tiver filho. Então, se ela trabalha fora e tem filho, ela tem mais ocupações, porque a comida que o filho tá comendo em casa é ela que vê. Se vai fazer compra, é ela que vê. O que tá faltando é ela que vê, mesmo que ela tenha pessoas para auxiliar. A escola, na hora que precisa fazer reunião, é ela que vê. Então, assim, eu tenho ajuda em casa, mas mesmo com ajuda em casa, eu é que sei o que a Elisa comeu, eu é que sei o que ela deixou de comer, o que ela tá sentindo, o que ela não tá. Então, toda hora que tem um tempo eu vou ver, por mais que ele veja, por mais que ele faça também isso, eu não tô dizendo que não, tem muitos pais que são diferentes, tem pais que às vezes pegam essa função, né? Eu não acho que é uma função da mãe, mas alguém tem que ter essa função. Lá em casa eu tenho essa função. Por mais que veja, não é a mesma coisa, né? Por exemplo, meu marido tem a função de levar minha filha todos os dias para a escola, então quem leva é ele, mas quem sabe se ela comeu, se ela não comeu, se ela tá bem, se ela não tá, sou eu. Então, acaba que durante o meu dia eu preciso me conciliar em todas as minhas funções. Então, não é que eu trabalho mais do que o meu marido, mas eu tenho sim mais responsabilidades do que ele. E a próxima pergunta que eu recebi é a seguinte: marido dá palpite na administração da clínica, o que fazer? Olha, eu acho o seguinte, se o palpite é um bom palpite, qual que é o problema do palpite, né? Agora, se for aquela pessoa que ela só dá palpite, mas ela não te ajuda a solucionar muitas vezes o seu problema, aí passa a ser um problema. Mas aí pode ser também um problema na sua forma de receber aquele palpite. Eu sempre penso da seguinte forma: num casamento, os dois têm que ter os mesmos objetivos. Então, se você tem os mesmos objetivos que o seu marido, você quer que seu marido cresça e o seu marido também quer que você cresça. Então, às vezes, a gente não recebe muito bem a crítica do marido, mas às vezes a gente recebe muito bem a crítica de alguém que é de fora. Então, a gente precisa, às vezes, parar com isso pra gente entender que muitas vezes ele tá dando uma opinião que pode ser uma opinião que vai auxiliar.
Agora, se tudo ele dá palpite, você não pode dar palpite em nada, ou quando você dá, os seus não servem, aí passa a ser um problema. Mas tudo é questão de conversa. Eu acho que casamento, a gente precisa ter diálogo. É o que eu falei no início. Se não há amizade, se não há esse diálogo, aí o relacionamento acaba ficando bem complicado. E para finalizar, eu gostaria de falar para vocês que para que a gente tenha um casamento de sucesso, é muito importante que haja essa admiração entre os dois, que haja uma compreensão entre os dois, que haja diálogo, que haja essa conversa, que esse casamento ele seja um casamento leve, né? Que sempre que houver aí os momentos de brigas, de discussões, que os dois lados, né, estejam abertos para ouvir. Então, é algo que precisa ser praticado, né? Você ouvir o outro lado. Também é muito importante falar para vocês que muitas vezes, né, a separação ela pode vir a acontecer. E que você leve isso também de maneira leve, porque às vezes a gente conhece uma pessoa quando a gente é mais jovem, a gente se relaciona, esse casamento é um casamento de sucesso por muitos anos. Mas, conforme o tempo vai passando, muitas vezes a gente vai mudando a nossa forma de pensar, muitas vezes a gente se transforma em pessoas diferentes e às vezes a conexão que existia no início daquele relacionamento passa a não existir mais. Então, é necessário também que eu fale para vocês que muitas vezes, por mais que você tenha se separado, o seu casamento, ele pode ter tido sucesso se foi algo leve, saudável e se você estava feliz enquanto, né, casada, ele pode ter sido um casamento de sucesso durante aquele período. Então, muitas vezes durante 2 anos, 3 anos, tem gente que às vezes vai se separar lá 19 anos, 20 anos depois de ter casado, mas a gente tem que considerar que foi um casamento de sucesso. E para deixar um pouquinho do que eu sinto, eu não estou dizendo que é certo, cada um leva o casamento de uma forma, né, da forma que acha melhor, mas o que eu sinto do casamento é que é mais fácil dele dar certo se você realmente levar esse casamento com muita leveza. Ele precisa dessa leveza. O casamento precisa desse diálogo. Ele precisa desse cuidado. Então é como se fosse uma... Eu já ouvi isso, acho que vocês já devem ter ouvido também isso, mas eu acho que isso é muito real. É como se fosse uma plantinha, que todos os dias você precisa regar essa plantinha com muito amor, com muito respeito, com muito cuidado e com muita confiança também. Então, se tiver isso, não tem como o casamento dar errado. As brigas, os desentendimentos, eles vão surgir todos os dias, é normal. O casal que não briga, gente, muitas vezes é aquele casal que lá na frente vai se separar. E às vezes você consegue se desentender e se entender novamente com o seu parceiro, aí sim o seu casamento muitas vezes acaba durando até mais, porque você consegue ter essa habilidade de se desentender e se entender novamente, né? Então isso também é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e caso queiram falar comigo, é só me adicionar lá no Instagram no @doutora Gabriela Silveira. Até a semana que vem, pessoal. Lembrando que o Talk com Gabi vai ao ar toda sexta-feira ao meio-dia.